Vamos seguindo, Andrezão. Ó, o técnico Sampaoli falou sobre o atacante Hulk, autor da assistência do gol de empate contra o Independente Del Valle. E se falou de Hulk aqui no estúdio, já começa um levanta para cá, um vai para lá. Vamos ouvir o Sampaoli. No, para nosotros es muy importante recuperar el nivel de Hulk porque, como usted fala, él es un ídolo del club, es un jugador que le dio muchas cosas al club. A mí me pone muy feliz el hecho de que haya hecho la jugada del empate. Entonces, nosotros nos esperamos siempre el mayor rendimiento de él. Seguramente esto le dará impulso, le dará más seguridad y al equipo lo ayudará mucho más. Aí, ó, o Sampaoli falando a respeito de recuperar o Hulk. Será que o Sampaoli, nessa reta final de Campeonato Brasileiro e também de Copa Sul-Americana, vai conseguir colocar o Hulk, entregar o Hulk no seu melhor? Para quem? Aquele Hulk que o torcedor atleticano tanto acredita, tanto confia e sabe que ele já entregou tudo isso para o Atlético. É um dos maiores, facilmente, da história do Atlético. A gente tem sempre que lembrar isso. O Hulk está numa prateleira bem lá no alto. No pódio, para muitos atleticanos, ele é o número 1 ou o número 2. Então, gente, tem que entender o que representa o incrível Hulk para o torcedor atleticano. E o Sampaoli vai abraçar o Hulk nesse momento e fazer o Hulk ser importante para o Atlético fugir da parte baixa da tabela de classificação e, mais importante ainda, conseguir o título da Copa Sul-Americana. Quem chamou? Breno Galante? Vai ser mais um, né, Elton? Mais um da lista dos jogadores que o Sampaoli vai recuperar no Atlético, porque desde quando ele chegou, a gente viu um Vitor Hugo sendo uma das referências, aí, inclusive sendo o artilheiro dele com 3 gols. Né? A gente viu o Caio Paulista fazendo jogos melhores, o próprio Arana, né, tá fazendo jogos melhores. O Bernard, incrível, né? O Bernard tá se transformando a cada jogo numa grande surpresa, com uma dedicação maior, um entendimento de jogo maior, isso muito por conta da gestão do Sampaoli. Isso não sou eu que estou falando. Você pega a entrevista dos jogadores... O Dudu entra nessa, Breno? Quem? O Dudu? O Dudu também. Entra nessa? Mas o Dudu aí já passa por um outro aspecto, né? A questão física. É porque o Sampaoli chega, mas o Sampaoli chega e detecta que ele precisa de ter uma evolução física. Ele deu essa entrevista falando, inclusive, depois do jogo lá contra o Independiente. E o Sampaoli faz esse trabalho com ele da parte física. Mas era o que eu ia falar sobre a gestão, né? É a questão do Sampaoli olhar, entender. Ele não tem outra opção a não ser trabalhar com esses jogadores. Janela fechada, ele tem que tirar o melhor desses jogadores. Mas entender também o que estava acontecendo para eles não renderem. Porque potencial tinha. Aí é onde entra o que o Caio já falou, o que o Bernard já falou, a conversa que ele tem individualmente com cada um, o que ele ouvir, sabe, Elton? Aquela coisa de ouvir. O que está te incomodando? Deixa eu tentar entender se dentro da minha concepção de jogo eu posso te encaixar. Mas ele fez isso com o Bernard. O Exato. Bernard já falou que isso foi feito É isso que eu estou falando. Eu estou aqui, é porque você não prestou atenção. Eu estou falando que ele fez isso e isso é o principal ponto dele. E agora o próximo é o Hulk. Agora o próximo é o Hulk. E tem que ser feito. E agora, já até projetando, gente, para a próxima temporada, que eu estou vendo aí muita gente falando, mas talvez o Hulk não consiga jogar e ser titular com a intensidade do que o Sampaoli gosta. Cara, tudo pode ser adequado. O que eu acho é que mas você não pode. Mas você acha que o Sampaoli vai mantê-lo para a próxima temporada? Eu acho que o Sampaoli, se ele for um cara esperto, e eu acho que ele é, você não pode abrir mão de ter um jogador com a qualidade do Hulk, nem que seja para quê? Para você ter ele no banco, sabe? Em alguns momentos ele entrar para decidir, né? Não precisa jogar todos os jogos, mas joga jogo sim, jogo não. Tem alguns jogos que vão ser mais importantes. É dosar, mas aproveitar de quando ainda você tem um cara do tamanho do que é o Hulk. Ele tem uma representatividade enorme e ele provou isso contra o Independente, cara. Agora, tudo passa pelo quê? Pela uma conversa, né? E muito importante o que o presidente do Atlético fez, sabe? De tentar chegar ali e apagar esse incêndio em relação ao Hulk, que estava chateado, magoado, e o presidente do Atlético colocou muito bem a situação dele, claro. E volto a dizer o que eu falei ontem, importantíssima a presença do presidente Sérgio Coelho, que tem esse perfil, sabe? De estar próximo ali, de conversar. Uma figura muito respeitada no vestiário. Não só no vestiário, né? Não só no vestiário, né? Por todo mundo de dentro do clube. Gui, já emplacando com você aqui agora,
Você na última segunda-feira, quando a gente estava falando aqui sobre um possível Atlético para o jogo contra o Independente Del Valle, ou foi na terça mesmo, você falou que não tiraria o Hulk do seu time. Para esse jogo contra o Ceará e também para o jogo contra o Independente Del Valle na terça-feira, qual que seria seu ataque? No sábado, eu colocaria ele para ganhar ritmo, né? Até um time... Eu acho que ele vai mexer em algumas peças, porque tem um jogo 3 dias depois, né? É sábado São e terça. menos de 72 horas de recuperação que o Atlético vai ter. Isso. E é um jogo duro Muito com o curto. Ceará, um confronto direto. O Ceará tem 35 pontos, o Atlético tem 33. Ceará 36, não? 35. O Atlético ultrapassa o Ceará se vencer. Então é um confronto direto para distanciar a zona de rebaixamento. Então eu colocaria o Hulk. E aí, Eltinho, na terça-feira... Vem aquela dúvida, não tem o Scarpa. Eu recuaria o Dudu e colocaria Rony e Hulk. Mas aí você vai mexer onde que o Dudu... Vindo de trás. Então, vamos lá. Você pode me dar um pouquinho de paz? Então, pra o Dudu... descansar, que eu não tô Então, aguentando mas vem mais cá. esse assunto, Mas cara. não seria isso. O Dudu tá vivendo, eu posso dizer, o seu melhor recorte no Atlético? Eu preciso de ver um pouco mais. Não, mas é o curto recorte. Sim. O curto Sim, recorte. fez gol decisivo. Isso, eu tenho um recorte Tá de jogando bem, tá jogando 3 bem, jogos. bem. Eu tenho um recorte de 3 jogos do Dudu. Não, O desses Dudu jogos. tá entregando jogando aqui. Correto? Isso. Aí você vai puxar ele pra cá, onde que ele já não rendeu com o Hulk, ou com o Cuca, e colocar o Hulk ali na frente. É isso? Seria... Quem entra no lugar do Scarpa? Quem faz a do Scarpa? quem a função faz a do do Scarpa? Cara, Aí, ele tá pode vendo? colocar o Igor Gomes Não, mas vindo de aí trás seu time tem 12 jogadores, querido. e jogar o Bernard mais pro lado. Então vamos... Mas seu time tem 12 jogadores. Se você colocar Rony, Dudu e Hulk, seu time tem 12 jogadores. Aí tiraria um de meio. É isso que eu tô Deixa eu te falando. falar um negócio. Esquece o que o Até Guilherme eu já tá fiquei falando. confuso aqui Tiraria dessa um de relação. meio. Esquece o que o Guilherme tá falando. Do Guilherme. Cara, mantém o que já tá dando certo. O que tá dando certo, Eltinho? A dupla Dudu e Rony. Isso. O Atlético tem pouquíssimos E jogos quem você coloca na vaga do razoáveis. Scarpa? Eu colocaria o Igor Gomes na do Scarpa, o Bernard na dele e como volantes. Se o Alexander tiver à disposição, Alexander e Alan Franco. Se o Alexander não tiver à disposição, Fausto Vera e Alan Franco. Nem eu tô me reconhecendo, porque eu tô falando sobre o Fausto Vera ser titular desse time. Mas tô pensando no Surpreendente equilíbrio. isso. Eu tô pensando no equilíbrio. E esse time tem um equilíbrio de uma forma que o São Paulo encontrou. Não tem que fazer o que... O Hulk, então, é sua última opção. Eu não tô nem citando o nome. Por que não? Não colocaria em É campo. porque não tem essa resolução ainda no ataque que você cita, né, Thiago? Cara, a assim, questão não é de vamos resolução lá, no o ataque. Rony deu O uma Atlético resposta já deu- fazendo gol lá contra o Sport, se esforça, ninguém tá falando disso. Mas eu tô falando de resolução, de gol, de assistência. Ainda o o Atlético ataque, mais pra mim, a próximo- vaga tá em aberto, assim, O pra Atlético todo mais mundo. próximo do equilíbrio que eu vi teve Rony e Dudu no ataque. Ah, mas o Rony tem dificuldade pra fazer gol. Eu concordo, o Rony tem dificuldade pra fazer gol, o Rony tem dificuldade pra dar assistência, só que ele é o cara que menos sai do ataque desse time, porque o Sampaoli, nesse momento, entende que ele recompõe, que ele ajuda na saída, na pressão, na saída de bola adversária. Então, cara, tá muito óbvio. Você tá pegando o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, desse Não, recorte. no jogo Não, do eu Cruzeiro, acho que é no justo. próprio jogo contra o Sport. Sim. Cara, aí você fala assim, Thiago, tecnicamente, se você tivesse que escolher, seria ele? Não. A escolha seria a mesma do Guilherme. Mas, cara, não tô pensando tecnicamente, tô pensando E nem no que individualmente, o contexto de Exato. equipe. No contexto de time, de conjunto, o que o técnico precisa? O que esse time precisa? Ele já mostrou. Pressão até Tá, pra exato. compensar a falta de pegada E, assim, que existe. O Dudu no é meio, um né? cara que eu achava que não teria condições mais de fazer pressão no time adversário. No início da passagem dele no Cruzeiro nesse ano, eu achava que ele teria. Aí quando ele sai do Cruzeiro, eu falei, cara, o Dudu pra mim talvez não dê conta de fazer isso mais. O Dudu mostrou no Atlético, pelo menos nesse momento com o Sampaoli, que o problema talvez fosse físico e que ele dá conta de fazer isso. Ele vem jogando bem uns 4 jogos, pelo menos, do Eu Dudu. manteria o ataque Dudu e Rony. Isso que hoje pra tem sido terça-feira, útil. né, Thiago? Isso É, pra pra você não terça-feira. quer esticar a corda. Contra o Ceará- Eu esticaria a corda em tudo. Mas contra o Ceará, se você, você, tem El. que Tudo. poupar Não alguém, dá. tem que preservar alguém por questão física, aí sim eu pensaria em talvez usar o Hulk, usar outros caras e usar um time mais reserva, mais mesclado. Eu não Sampaoli acredito no que eu vou precisa- falar aqui agora. Não acredito, mas eu vou falar que eu concordo com o Thiago Fernandes. Eu realmente não acredito que eu ia falar isso, mas que eu vou você falar que eu colocaria concordo. em campo Eu, contra o Ceará? Pensando no jogo, primeiro do Independente, eu acho que o Hulk, para esse jogo, deveria ficar no banco. Deveria ter Rony e Hulk e não deveria mexer Rony e Dudu. Rony e Dudu e não deveria mexer no posicionamento do Dudu. Eu acho que até lá a gente vai ter um Alexander que eu imagino que já jogue contra o Ceará. Eu também faria o meu meio de campo
com Alan Franco, Alexander, até onde ele der. Se deu para jogar um tempo, ótimo, mas ele é um jogador que tem uma qualidade pisa na área, tem qualidade. todo, né? Aí Principalmente por você não ter o Scarpa, viu? Igor Gomes, pela situação dele física, o Bernard, né? E lá atrás eu colocaria Saravia na direita, Vitor Hugo, Alonso, eu manteria Alonso e o Arana. Isso contra o Del Valle. Isso contra o Del Valle. Eu iria com esse time, lembrando que o Atlético precisa do resultado. Eu não colocaria 3 zagueiros, eu colocaria o Saravia para ser o terceiro zagueiro. E lembrando que não tem o Scarpa. Contra o Ceará, você tem a volta do Fausto Vera, né? E o Scarpa não joga. Então o Scarpa tem que jogar esse jogo contra o Ceará, o Fausto Vera tem que jogar esse jogo, o Alexander tem que entrar um pouco já para ir pegando ritmo, visando a terça-feira. O Hulk, para mim, tem que ser titular desse time, né? Para ter qualidade. Então, assim, mas não acredito. Não, é no jogo contra o Ceará. Jogo contra o Ceará. É porque você não presta atenção, né, Diago? É difícil, gente. É que a gente você fazer o programa. seu comentário é sempre muito não presta longo. atenção. Mas olha só, eu só penso que não dá para repetir nesses 2 jogos o mesmo time. A questão física, o time não vai aguentar. Porque a entrega que vai precisar contra o Del Valle não vai ser um jogo fácil. É muita questão, ainda mais a pressão psicológica. Então ele tem que tentar colocar o que ele tem de melhor contra o Ceará, sim. Mas que ele vai ter que poupar algum jogador para ficar no banco, para poder entrar caso seja necessário, eu acho que isso vai acontecer. Valuzeiro. Cara, eu tô pensando na gestão, tá? Gestão de elenco. Na gestão. Eu acho que de minutos. Eu acho que quem vai jogar contra o Del Valle precisa de entrar em algum momento do jogo, jogar pelo menos, sei lá, 45, 55 minutos, não sei, porque mudei um pouco o conceito dessa coisa de competitividade. Eu achava que antes era todo mundo perna para cima. E não tenho problema de falar que o Jardim me fez ver o outro lado de manter o jogador competitivo. Sim. Né? Então não é colocar os caras para jogarem. Refrescado. Não é colocar. Você coloca os caras para jogarem, mas não o máximo. Né? Vamos lá, dá para escalar um time aí na minha cabeça, né? Para o jogo contra o Ceará. Com Saravia, Tressoldi e Ivan Roman, eu daria ritmo pro Ivan Roman. Caio Paulista, Scarpa, né? Imaginando eles como alas. O Scarpa não vai jogar o jogo, então pode esticar. O Vera, que também não jogou o último jogo, tá com saúde. E Franco, que tem uma capacidade diferente para iniciar. Cara, eu acho que o Renier precisa de ter minutos, tá? Nesse jogo contra o Ceará. E colocaria no ataque Biel e Hulk, exatamente para dar um pouco de respiro. Um time bem mexido, né? Bem diferente mesmo. Bem né? mexido. Bem mexido. Né? E aí, eu colocaria, sim, o Dudu no jogo, o próprio segundo tempo. Isso, né? Para dar mais ritmo para quem não tem jogado tanto, mas que vai ser importante para mim lá na terça-feira, e para manter quem está jogando mais também no nível de competitividade adequada para terça-feira, Elton. Nós estamos lembrando aqui, porque o Fausto Vera tomou o cartão contra o Corinthians. Isso, está suspenso contra o Ceará. Ele não pode jogar contra o Ceará. O Fausto Vera não joga contra o Ceará. Essa dúvida ele volta no jogo da Sul-Americana, que ele ficou fora. Então ele volta no jogo. Gosta de um cartão, hein? Ficou suspenso em um, vai suspenso na outra. E o Scarpa não joga. Então, e Franco, e no decorrer do jogo, né, usaria o Gabriel Menino, apesar que, assim, ele não tá fazendo ele não tá fazendo justiça nenhuma para ser utilizado, mas são os ossos do ofício. O São Paulo não pode esticar, por exemplo, a corda do Igor Gomes, que seria o meu escolhido para fazer o lugar do Scarpa no jogo de terça. Mas ele não pode arrebentar com o Igor Gomes. Só uma coisa sobre o Gabriel Menino, com esse futebolzinho aí, cara, não dá pra ficar no Atlético, né? Tem que sumir com ele pra 2026. O Gabriel Menino que começou a temporada é completamente do Gabriel Menino de hoje. O problema do Gabriel Menino de hoje é que me parece, e aí é uma percepção, não estou falando isso com base em informação, mas sim com o que eu vejo nos jogos, é que o Gabriel Menino não tá afim de estar no Atlético. Não, peraí. Isso é muito sério. Peraí, só isso é muito sério. Só um minutinho. Pode falar. Mas aí, Thiago, se você tem essa percepção, o problema realmente está no Gabriel. Porque o Gabriel, quando ele sai de São Paulo, as informações que eu tenho é que o palmeirense olhava ele dessa maneira. Então, sim, tá num problema que ele tem que analisar e entender se a profissão que ele quer seguir na vida é de jogador de futebol. Tô contigo. De jogador de futebol. Contigo. Porque, vamos lá, você estava no Palmeiras,
Gente, o Palmeiras, Exemplo que lá time. mesmo ele conquistou títulos, ele teve muitas oportunidades. Tudo. Gente, o Gabriel Menino, chegou à seleção brasileira. Ele foi convocado para a seleção brasileira. Então, o que você está pensando da vida? O que você quer? Porque lá do Palmeiras, quando você saiu, as informações que chegaram até Minas Gerais é que você às vezes tinha um ar de descompromisso. Aí chega aqui, já tem jornalista como o Thiago Fernandes, que analisa, que gosta de esporte, que acompanha trocentas coisas dentro do mundo esportivo, pega e tem essa visão. Então, Gabriel Menino, tá na hora de dar uma refletida. Mas você tem a mesma percepção que eu? Ser mais... Eu tenho a percepção de que ele tá, às vezes, em qualquer lugar, menos ele no vai jogo, Nárnia, menos isso. no jogo que Ele ele vai Nárnia. Cara, eu vou citar três, e é sem pegar no pé. E é sem pegar no pé. A entrada dele no jogo contra o Juventude, o Atlético precisando, ele entra em campo para fazer o time gerar um pouco mais de jogo. De 10 bolas que ele recebeu no pé, 7 ele deu passe para trás. Assim, e a torcida irritando. O Breno tava lá, pode falar melhor do que eu. O jogo do Cruzeiro precisa de falar, né? Passo pra trás, ele deu assistência. Onde que você tá pra o que você viu, né? Eu gostaria muito de ter perguntado para ele. Ô, Gabriel Menino, o que você viu nessa jogada para tomar essa decisão? E o último jogo, vai falar assim, pô, o último jogo, cara, o pênalti é mal dado, mas é só pegar o replay e ver. É uma desatenção dele, é uma falta de perseguição no jogador do Del Valle que entra dentro da área e acaba acontecendo o lance de pênalti. Já que o Valu levantou essa bola, a gente vai mostrar o áudio do VAR do pênalti polêmico para o Independente Del Valle contra o Atlético. Mas antes, tem um recadinho do Everton Guimarães. Alô, alô, pra você que é fã de esporte, aliás, você sabe que dentro de campo talento ajuda, mas quem levanta a taça mesmo é o time que joga junto, né? E na vida financeira é igual. A cooperação muda o jogo, gente. Eu vou explicar. Quando pessoas e empresas se unem ao cooperativismo, conseguem taxas justas e vantagens que sozinhas não teriam acesso, bem diferente do que acontece nos bancos aí. O Sicoob já tem mais de 9 milhões de brasileiros nesse time aqui, cuidando da vida financeira de um jeito mais justo, produtos e serviços completos no aplicativo, na agência. O Sicoob conta com a maior rede física do estado de Minas Gerais e do Brasil, com um timaço de especialistas ao seu lado. E o melhor, hein? Você participa das decisões e o resultado da cooperativa, você também participa. Onde tem Sicoob, tem desenvolvimento das pessoas e das comunidades. Então, vem pro time que acredita e investe em nós mineiros. Abra sua conta no aplicativo ou na cooperativa mais próxima. Sicoob, mais que uma escolha financeira.